Fala, Horto, tudo bom? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live leve, um bate-papo descontraído aqui para descomplicar a ortodontia. Eu sou o Matheus Felter, seu professor, e estaremos aqui hoje recebendo um grande convidado que fez parte da minha formação, com quem eu aprendi muita coisa sobre muitos assuntos de ortodontia e que inclusive me ajuda a organizar as ideias quando eu estou um pouquinho perdido em relação a algum desses temas da nossa especialidade. Professor Maurício Lenza, este é o nome dele. Hoje nós vamos falar aqui, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre como aprender, como estudar ortodontia sem pirar. Antes, aliás, durante, na verdade, ou após a especialização. Que é aquela dúvida muito frequente, aquela sensação muito frequente dos alunos de, meu Deus, tem paper, tem artigo, tem congresso, tem curso, tem especialização, tem um monte de coisa, por onde é que eu começo e como é que eu garanto que eu não estou deixando nada importante? Que eu não estou ficando desatualizado, que eu não estou ficando para trás. Como é que eu, de certa forma, garanto que eu estou acompanhando minha turma de especialização? Como é que eu consigo organizar tudo isso que existe na ortodontia e me manter atualizado, me manter assim, estudando o que eu preciso para resolver meus casos no consultório, enfim. Isso e muito mais a gente vai falar aqui hoje. Deixa eu ver se o Maurício entrou aqui para eu chamar ele para dentro. Maurício Lenza. Já entrou. Eu falo que eu sempre esqueço onde que chama alguém para participar da live, mas acho que agora é aqui. Acho que deve ter aparecido algum convite aí para você agora. Bora ver, bora ver, bora ver. Aí! Boa noite, Matheus. Tudo bom, Maurício? Tudo em paz. Bom, quanto tempo? Saudade de você. Pois é, você tá sumido, ué. Mas estamos por aqui. Mas isso é um bom sinal, quer dizer que você está trabalhando muito. Sim, graças a Deus. Ô, Maurício, é igual quando eu conversei com o André aqui. É bom demais reencontrar as pessoas que a gente gosta, que fizeram parte da nossa formação, né? Mas aí você me Então, coloca numa fria, Matheus. Como é que você me chama depois do André? Não pode deixar ah, o nível cair, não. Como é que eu faço? se vira aí hoje, dá o seu melhor, viu? Responsabilidade, hein? Mas vai ser tranquilo, Mas, se ó, pau, o André eu aparece por gostei, aí. eu gostei muito do tema que você propôs, Matheus. Eu acho que, pelo menos do que eu vejo na realidade hoje, o pessoal está muito afoito para ter informação rápida, né? E é difícil a gente conseguir uma informação boa, rápida. Às vezes a gente pode pegar alguns atalhos, mas a gente tem que consumir tempo no estudo. Eu gostei muito dos tópicos que você colocou na sua proposta em relação a artigos, congressos, cursos, mentorias. Faltou mentoria, Matheus, Na né? verdade, E eu não faltou um sei monte se, de coisa, porque é coisa demais. eu não sei se o pessoal que te assiste sabe, mas o seu TCC foi justamente sobre cursos, né, extracurriculares. E eu acho que a ortodontia tem um bom caminho para andar aí. Temos excelentes professores que já estão no meio digital, mas tem muitos que ainda não entraram, né? Então eu acho que a gente pode Uhum. explorar esse caminho um pouco mais. E você estudou sobre cursos que existiam na época, né? Não tem tanto tempo assim, tem o quê? Uns 2 anos, 3 anos? Quando foi seu TCC? Acho que uns três para quatro, talvez. Não tem muito tempo nada. Você tá me ouvindo, Maurício? Parece que tá Alô? dando uma travadinha de leve, tá, né? Beleza. Oi? Tá ouvindo? Alô? Oi, beleza, foi. Agora É, voltou. Voltou. vamos. Mas Voltou. assim, a informação muda muito rápido, soa como uma extensão do seu TCC, né? E é importante a gente estar sempre se atualizando. E eu acho que você é um bom exemplo disso, Matheus. Você está sempre buscando mais informações. Quisera que todos os meus ex-alunos fossem assim. Ah, só tento encontrar meu lugar na ortodontia. Mas vem cá, Maurício, para quem por acaso não te conhece,
Já fiz uma breve honra aqui, né? Falei um pouquinho de você, mas conta um pouquinho aí para quem porventura não te conhecer. Qual que é a sua história na ortodontia? Quem que é o Maurício Lenza? Matheus, eu acho legal essa parte de introduzir o professor, mas eu, como professor que está do outro lado agora, eu me sinto muito acanhado para falar quem sou eu. Eu acho que eu definiria como um curioso da ortodontia. Eu consegui gostar dessa disciplina, gostar dessa especialidade, e graças a Deus isso me mantém afoito por informação. E aí eu estou sempre aqui na internet vendo o que aparece de novo. Mas eu já tenho um caminho pela orto já. Na verdade, eu comecei ortodontia mesmo antes de terminar a minha graduação. Nos períodos de férias eu já ficava no consultório do meu irmão, isso há mais de 20 anos atrás, né? Vendo ele Uau. atender os pacientes, vendo o que eu estava fazendo ali, porque era algo muito diferente do que eu via durante a graduação, né? Pelo contrário, a maioria dos meus colegas saíram da faculdade odiando ortodontia. Tinha que aprender a parte de embriologia, tinha que dobrar uns fios e tinha que colocar uns aparelhos nas crianças que a gente nem sabia para que aqueles aparelhos. Então, assim, minha graduação foi bastante frustrante em relação à ortodontia. Mas eu tenho a sorte de estar numa família de dentistas, né? Você me apresentou o Maurício Lenza. Algumas pessoas já ouviram falar do Instituto Lenza. Na verdade, nós temos um histórico dentro da odontologia que vem há quase 50 anos com a minha mãe. Minha mãe foi a primeira dentista da família. Eu tenho tios dentistas, primos dentistas. Meu irmão é dentista, meu sobrinho é dentista. A esposa do meu sobrinho é dentista, minha esposa é dentista. Então, assim, eu falo que é uma máfia esse tal dos lendos. Mas, Nos encontros de felizmente, família, eu fala alguma coisa que não entrei seja nessa dente. máfia e eu comecei a gostar disso. O Guilherme já fala de dente, o Guilherme pequenininho já folheava a Dental Press. Eu Nossa. tenho uma foto dele novinho com a Dental Press na mão. Não sei fazendo o quê, mas ele já estava olhando lá. Isso é normal, Matheus. Acho que meu filho vai ser veterinário. O sonho dele é cuidar de animais, não é cuidar de dente. É Mas verdade, é então, verdade. com esse Guilherme com histórico da cavalo. família da odontologia, eu acabei indo por esse lado mesmo. E estou aqui até hoje, não tenho pretensão de sair, me encontrei na docência, gosto muito de passar um pouco do que eu sei. Amo dar aula porque me força a estudar, então tem que estar sempre atualizando para passar as coisas para os meus alunos. Então, somou as duas coisas que eu gosto de fazer, que é a ortodontia e estudar. Então, tô aqui. Você sobreviveu, você foi meu aluno, né? Você sabe como é que é o negócio. Sobrevivi, vivo muito bem, graças a Deus agora. Ô, Maurício, você falando aí, eu lembro da Milena uma vez comentar assim que o Maurício ele lê Dental Press, lê artigo como se fosse gibi. É uma diversão. Queria eu ter esse mesmo espírito. Assim, a gente lê, mas nunca, assim, não é à toa que eu chamei você para falar do tema de como estudar ortodontia, porque não é à toa. Você provavelmente é uma das pessoas que mais tem esse estudo da ortodontia natural na sua rotina, natural, assim, é de você. Difícil pegar algum ex-aluno seu que não faça essa relação de, o Maurício é um cara que está sempre estudando, é o cara que está sempre buscando alguma coisa nova. Então, até puxando o gancho, Maurício, a grande pergunta da live hoje é como estudar sem pirar, afinal de contas, né? Eu queria saber de você, assim, qual que é o princípio? Com tanta opção, uma pergunta um pouco aberta para a gente começar, mas como é que eu escolho o que eu vou estudar? Matheus, nesses 20 anos que eu tenho dentro da ortodontia, eu vi muita coisa mudar, né? Da época que eu fiz especialização para a forma como eu dou aula na especialização hoje, e é um assunto que a gente está sempre em reunião discutindo o que a gente pode fazer para o aluno se interessar mais nas aulas. Porque é difícil, a geração mais nova, essa geração mais nova quer resultados imediatos. E o conhecimento, ele é formado gradativamente, ele não vem de uma hora para outra. Mas no meu caso, no meu ponto de vista específico, eu acho que isso serve para todo mundo. O maior incentivo para estudar é as dúvidas clínicas, é o nosso paciente. Tá? Então eu vejo uma grande diferença quando o aluno já trabalha com ortodontia e aquele aluno que está esperando aprender ortodontia primeiro para depois começar a exercer. Eu acho que são as nossas
dúvidas clínicas que nos obrigam a estudar. Lógico, isso depende muito da formação de cada profissional, ética de cada um, mas eu tenho uma preocupação muito séria com os meus pacientes, né? Eu tento trazer sempre o melhor para eles. E, inevitavelmente, em algum caso, desafiador. E é esse caso desafiador que nos obriga a estudar mais um pouco. Eu falo que você sobreviveu como meu aluno, você foi meu aluno de biomecânica, né? A minha maior escola de biomecânica foi um paciente onde eu verticalizei o molar e esse molar extruiu e abriu a mordida do paciente. E eu fiquei louquinho com aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi na época que eu fazia especialização ainda. Eu estava no início da especialização, aprendendo diagnóstico e já me sentindo o ortodontista. E quando eu vi que surgiram alguns problemas que eu não sabia por que tinham surgido, eu falei, gente, eu tenho que entender isso um pouco mais. Eu tomei um puxão de orelha do meu irmão, que ele falou, vai estudar biomecânica. E esse puxão de orelha foi muito bom, porque eu me encontrei dentro da biomecânica. Hoje eu quero acreditar que eu não cometo mais tantos erros quanto eu cometia antigamente. Mas o próprio professor Marcotti já colocava no livro dele que a ortodontia, a gente pega uma maloclusão, transforma numa outra maloclusão, para depois levar para uma outra maloclusão e vai amenizando o problema até que consegue resolvê-lo, né? Então, Matheus, eu acho que para todos que estão nos assistindo aí, para todos os colegas, o maior incentivo para forçar a gente a estudar é os nossos pacientes. Se você se preocupa em dar um bom tratamento, ter uma boa finalização, você vai estudar um mais. Porque você sabe que o que você aprende em 3 anos na especialização é pouco. O que você aprende em 20 anos de vida ortodôntica é pouco. Está sempre surgindo um aparelho novo, um mecanismo novo, informações novas. A ciência é assim, a ciência não é estática. Então, se eu quero cuidar bem do meu paciente, eu vou ter que estudar o resto da vida. Não tem jeito, não. Gente, é isso. Acabou a live de hoje, essa é a resposta. Engraçado, brincadeiras à parte. Eu vou fazer um comentário sobre isso que você falou agora. Só dar uma boa noite aí para pessoas que eu vi que entrou aí. Thaís lá em cima, Jaqueline, o professor Marcos Lenz apareceu aí, não sei se está aqui ainda, olha só. Adriana Tamires Ivonete, professora Adriana Ramos. Conhece, Maurício? Professora Adriana? Conheço mais. Eu não conheço pessoalmente, Matheus, mas olha só, na nossa proposta de conversa, você falou, Maurício, sugere algumas contas do Instagram para seguir. O grupo da professora Adriana Ramos é um excelente grupo para seguir, tá? Sempre com informações novas. Ela tem um Telegram, um grupo de WhatsApp, que eles discutem artigos, tudo fundamentado em evidência científica. Já fica a dica aí, vamos puxar o saco e fazer propaganda. É bom pra caramba mesmo. Participo lá e altamente recomendo. Ó, Jonathan, boa noite, Jonathan. Até o professor Ronan apareceu aí hoje, olha só. A gente até trava, né, a hora que o nosso orientador de mestrado aparece. Eu acho Meu, que o Ronan que é legal, odonto legal, fazer orto, Matheus. com certeza. O sonho dele é ter que ficar fazendo dobra em fio o dia inteiro. Não, Matheus, tem alinhador hoje em dia, Matheus. É verdade. Tem ortodontia, Olha só. vocês dobram mais fios. Com certeza nunca chegou um processo na mão do Ronan por causa de um tratamento com alinhador. Eu não diria isso, Matheus. Eu tô ironicamente falando. Ó, meu pai, minha mãe, oi pai, oi mãe, sempre presentes também. O André, ó, o André apareceu aí, ó, responsa, Maurício. Meu ídolo na hora, Maurício, ó. Professor Marcos está aqui, firme e forte, que legal. Professora Adriana também. Bom ter vocês aqui, gente. Saudade de todos. Legal. Bom, nós temos Maurício, muitos exemplos aí de como estudar ortodontia e da importância de continuar estudando ortodontia. Eu brinco muito com os alunos, eu acho que... Matheus, você passou pelo curso de especialização no Instituto Lenza. Você viu que os professores lá não são muito normais, né? Então, não. Gente, o Marcos Lenz é meu irmão. Ele aposentou, já deve ter uns 5 anos ou alguma coisa assim. Ele parou de atender, ele não exerce mais ortodontia, mas ele continua estudando ortodontia. Agora você me explica, Matheus, por que vai estudar ortodontia? Esse é o É doido. que tem dentro de casa. Então é complicado você parar. Se você parar de estudar, você fica para trás.
Tá? Então, o Marcos foi um modelo para mim, é um modelo para mim até hoje, mesmo não estando aqui em Goiânia, não sendo mais meu professor, mas ele foi meu chefe, meu professor, é meu irmão mais velho, e ele que me ensinou a seguir esse caminho, Matheus. E para você ver, mesmo aposentado, ele continua estudando orto. E o pior é que eu me vejo do mesmo jeito. Daqui uns 40 anos, 50 anos, quando eu me aposentar, eu ainda me vejo continuando estudando ortodontia. Eu te vejo muito nesse caminho também. Maurício, você falou assim que um dos grandes estímulos para a gente estudar a horta são os nossos próprios pacientes, né? Nossos casos clínicos, e até vai de encontro a uma coisa que eu postei hoje mais cedo, que eu falei assim, eu até brinquei, a minha melhor dica sobre o que estudar na ortodontia é aquilo que está te dando embrulho no estômago, aquilo que está te tirando sono, porque geralmente é aquela dúvida que você mais vai se motivar a buscar uma resposta nesse momento. E assim, e cada uma dessas pequenas respostas que você vai encontrando por conta desses incômodos, né, do dia a dia, por conta de uma dúvida de um paciente ou de outro, de pouquinho em pouquinho, isso aí vai sedimentando conhecimento e você, a hora que você vê, em questão de. Pode parecer pouco para uns, muito para outros, mas às vezes em questão de poucos meses você já vê evoluções significativas para você na ortodontia. Até eu estimulo muito quem está na especialização a, pelo menos ali, começou a atender na clínica, de repente já começa a pegar alguns pacientes para ir tirando dúvida com o professor, planejando cautelosamente, porque isso aí acelera muito assim, o seu aprendizado. O pessoal tem muito medo de errar, né? E claro, a gente tem que ter cautela, tem que procurar fazer diagnóstico, fazer planejamento direitinho, mas você se. Até o pessoal tem aquela frase, né? Se colocar em campo de batalha, não precisa ser um campo de batalha o nosso trabalho, mas enfim, se colocar em atendimento de fato, poxa, isso aí pega a sua curva de aprendizagem e dá uma acelerada boa. Claro, se você ir atrás, né? Também a gente vai e volta ver algum colega que tá só tendo dúvidas, 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 fica travado, se sente perdido e não sabe o que fazer. O que você diria para esse colega, por exemplo, Maurício? Ah, eu tenho a especialização rolando, mas tenho os pacientes no consultório, mas eu não estou tendo tempo direito, eu não sei o que, que eu faço. O que eu faço? Como é que resolve isso? Tem que tomar muito cuidado, né, Matheus? Você falou tanta coisa importante aí nessa frase sua, e eu acho que talvez a palavra que chame mais atenção aí é em relação ao diagnóstico. O diagnóstico é onde a gente pode errar menos. Tá? Eu considero sendo a parte mais importante da ortodontia. Mecânica tem várias formas diferentes de resolver o mesmo problema. Se acontece alguma intercorrência, na grande maioria das vezes, a gente consegue corrigir. Mas se você erra no diagnóstico, complicou a vida. Então, para aquele colega que quer uma resposta rápida, se dedica um pouco mais para o diagnóstico. Tenta enxergar bem os problemas do paciente, conheça os meios de diagnóstico na ortodontia e perca tempo estudando o seu paciente, o diagnóstico do seu paciente. Porque esse é um tempo que, na verdade, vai ser um investimento a longo prazo. Você falou que as informações acabam somando num curto intervalo de tempo. Eu lembro quando eu fazia especialização, que eu comecei a ter aula de cefalometria, eu não entendia aquilo, como é que aquilo casava com o planejamento do meu paciente. E hoje eu não consigo pensar em ortodontia sem cefalometria. E tem muitos colegas que se atrevem a fazer uma ortodontia sem um traçado cefalométrico, ou pior, às vezes pede a documentação ortodôntica só por pedir e nem utiliza essa documentação ortodôntica. Isso me preocupa um pouco, Matheus. Você citou o caso dos alunos, né, que vêm para a gente buscando dúvidas em casos clínicos. E eu gosto muito de discussão de caso clínico. Então, às vezes eu penso na correção de uma forma, mas você pensa de outra forma. Mas para eu pensar no plano de tratamento do meu caso clínico, eu tenho que ter feito um bom diagnóstico. E às vezes os alunos, os colegas esquecem dessa parte. Matheus, eu recebo várias mensagens de WhatsApp, eu tenho grupos de WhatsApp de discussão de caso clínico, que o colega manda o caso e fala, gente, o que vocês fariam nesse caso? Aí você faz uma pergunta simples, quanto que deu a inclinação do incisivo? Quanto que deu a discrepância de modelo? E o colega fala, nem abri a pasta, não sei. Poxa, ele quer discutir o caso ou ele quer que eu planeje o caso para ele? Porque uma coisa é eu planejar o caso que eu vou tratar. Mas será que você faria da mesma forma que eu vou fazer? Né? Eu acho que se a gente está discutindo os problemas e as possibilidades de correção desses problemas, um fator que não pode variar é quais são os problemas que a gente vai corrigir. Ou seja, qual que é o diagnóstico do paciente.
Então, você pode deixar uma dica aqui, Matheus, para o pessoal que te segue, para todos os ortodontistas de uma forma em geral. Gente, dediquem um tempo para a documentação do paciente de vocês. Seja ela digital, seja ela física. Pode ser que você faça a análise ou você já peça as análises feitas. Isso não me importa. Mas avalie bem a documentação do seu paciente para você montar uma boa lista de problemas. Desculpa, Matheus, você fala? Não, concordo totalmente. Você já chegou num ponto que eu até ia chegar também, né? De montar a lista de problemas, porque a partir do momento que você identificou tudo que está de errado no seu paciente ali, de certa forma, reduziu isso a uma lista, acaba aquela coisa que às vezes os alunos têm de ficar olhando ali as fotos, a pele do paciente, ficar tentando extrair alguma coisa que nem sempre é ali que ele vai encontrar, ou que às vezes já extraiu o que precisava de informação, mas ele não sabe como processar aquilo para de fato chegar num plano de tratamento. Então, é o mais normal, né? A gente aprende na especialização o que olhar em cada item ali do paciente. O prontuário é quase uma sequência de passos ali do que precisa ser avaliado. Se você segue aquele prontuário e no final sai com uma lista, às vezes vai ter ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 problemas que sejam, mas fica muito mais fácil avaliar aquele conjunto de 10 problemas no diagnóstico do seu paciente do que ter que ficar voltando toda hora ali para tentar entender se você não viu alguma coisa diferente. Embora, assim, é completamente normal que isso aconteça no começo. E você falou uma outra coisa muito importante antes, que é em relação ao tempo que você gasta no início e como isso vai economizando tempo depois. Né? O primeiro traçado, você falou métrico, você fica 1 hora para fazer aquilo. Depois, às vezes, você nem faz mais, você bate o olho nos valores, você já sabe interpretar aqueles valores. Então, existe uma curva de aprendizagem aí que não dá para você atalhar. Né? Hoje em dia tem programas automáticos que fazem cefalometria para você, mas a interpretação dos valores para o seu paciente, o que você pode alterar, o que você não pode alterar, é você que determina. Né? Ainda não tem essa inteligência artificial para fazer um planejamento para a gente. Ela ajuda muito no diagnóstico, mas no final das contas, a tomada de decisão e a responsabilidade do melhor para o nosso paciente somos nós. Eu posso discutir o caso com o meu melhor professor, mas o caso está no meu consultório e eu que tenho que resolver esse caso. Não é meu professor que vai resolver. Então, isso é algo que me preocupa muito. Quando eu vejo um colega mandar um caso clínico num grupo de WhatsApp e perguntar o que você faria, mas ele sequer gastou um tempo para pensar no que ele faria naquele caso. Como se diz, a gente está do outro lado, como professor, a gente valoriza quando o colega chega já com algumas ideias, né, por exemplo. Tipo, eu pensei em fazer isso ou aquilo, só que pode ser que tal coisa aconteça, o que você acha? E já é outra discussão, né, Maurício? Matheus, eu acho que discutir um caso clínico é muito rico, sabe? Eu tenho casos que eu pego, que eu sento com meu sobrinho para discutir, que eu sento com a minha esposa para discutir, para ver o que eles fariam ali. Porque eu gosto de ter outras opiniões. Não necessariamente que eu vá fazer daquela forma, mas uma cabeça pensa diferente da outra. Discussão de caso clínico é muito rico. Sempre que puder, discutam o caso clínico de vocês. Mas não adianta eu tentar discutir uma coisa que eu não sei o que é. Então, a primeira etapa é descobrir qual que é o problema. E uma coisa que às vezes gera uma angústia em quem está na especialização, em quem está começando, mas que na verdade chega a ser uma bênção na ortodontia, é que existem vários caminhos para chegar no tratamento da mesma maloclusão. Assim, o fato de diferentes profissionais pensarem de forma diferente não necessariamente quer dizer que um está certo e o outro está errado. Pelo contrário, aquilo lá pode, se você souber absorver melhor aquilo vai te equipando com mais ferramentas para você conseguir resolver os problemas. Então, na verdade, isso aí é de certa forma, uma bênção na nossa especialidade. Mas muitas vezes o aluno não tem essa maturidade. Eu lembro que quando eu fiz especialização, eu tive um professor tuidiano, 100% tuidiano. Né? E eu ficava na dúvida, porque eu tinha um outro professor que ia muito para o lado da mecânica, e às vezes eu tinha 2 casos muito parecidos, que um tratava de um jeito e o outro tratava de outro completamente diferente. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer no meu consultório? Né? Eu ainda não tinha essa maturidade para entender que o meu conhecimento vai ser a soma daqueles 2.
Eu acredito que eu faço no meu consultório hoje melhor do que um professor sozinho ou outro professor sozinho, porque eu estou somando essas duas informações. E eu gosto de passar isso para os meus alunos. Eu falo sempre, eu não sou dono da verdade, né? Eu vou te ensinar um pouco que eu sei, mas tem outros colegas que fariam de outro jeito, talvez resolvessem o caso mais rápido do que eu, até melhor do que eu, mas com certeza de uma forma diferente. Isso não significa que eu estou errado ou que o outro colega está errado. E o aluno tem que conseguir somar essa informação para ver qual que é aquela que ele se adapta e vai fazer no consultório dele. Eu tenho um exemplo dentro de casa, você sabe dessa história. A Milena, a minha esposa, a filosofia que ela trabalha no consultório é diferente da minha. Ela segue mais uma filosofia do arco reto, né, dependendo do fio para fazer o alinhamento e nivelamento, que ela aprendeu com outro professor no curso de especialização. Eu gosto muito da mecânica do arco segmentado, de dispositivos para me ajudar na correção da maloclusão, juntamente com o arco reto, mas não só o arco reto. Então, sim, dentro da minha própria casa, nós temos 2 ortodontistas que trabalham de 2 formas diferentes. Eu acho isso muito válido. A gente tem que pensar sempre no que é melhor para o paciente, não é o que é melhor para a gente. E daquela máxima, né? A melhor solução é aquela que você domina. Que você consegue resolver, né? Não se meta a fazer algo que você não consegue. É o mais importante. E normalmente, Maurício, é curioso que para, sei lá, 80% dos problemas ortodônticos, geralmente a gente tem mecânicas, tem soluções mais simples, né? O que eu vejo às vezes o pessoal que tá começando, aí já acha que tem que sentar um dia inteiro para estudar, sei lá, sobre MARP, sendo que não sabe usar um IRAX, por exemplo, que talvez seja uma solução mais simples, mais do dia a dia mesmo, né? E sem contar que, eu não sei se é regra, mas a maioria dos alunos, dos colegas, né, eles começam a trabalhar em lugares que nem sempre o poder aquisitivo dos pacientes é aquele necessário para trabalhar com mecânica como MARP. Então, assim, sempre recomendo, aprende a trabalhar com aquilo que você mais vai usar. Até é um critério de priorização dos estudos também, né, falando dos estudos propriamente. Se eu tenho 10 pacientes classe 2 e um paciente classe 3, a lógica é que eu me dedique um pouco mais a entender como é que eu vou resolver uma classe 2 que é uma classe 3, embora eu precise aprender a classe 3 também. Mas não deixa de ser um critério assim, de como você definir a ordem das coisas aí para você aprender. A Mari do Ortodobras falou aí, a pessoa, né, um aluno provavelmente, chega com a pasta ainda lacrada da radiologia, só falta jogar assim e falar, como é que eu resolvo isso aqui? Aí não dá, realmente. Matheus, professor Marcos. Acontece, verdade. Acontece mesmo. Não, nem duvido, já passei por isso. Professor Marcos, por isso me preocupa quando mesmo no curso de especialização os alunos não querem discutir os casos clínicos. Realmente, assim, é uma aula, por assim dizer, em que às vezes os alunos não levam muito a sério mesmo, porque não vai ter conteúdo, é só ficar, dar aquela impressão, só ficar conversando, ver o que é o caso e o professor vai falar o que ele pensa, mas não é esse o intuito, assim, independentemente do nível que a pessoa está em conhecimento, ela pode minimamente, igual você falou aí, começar a entender o que é aquele problema que o colega está compartilhando, começar, aí o segundo nível, entender para onde que os dentes daquele paciente precisam se movimentar, independentemente de como você vai fazer isso. Se você não consegue enxergar para onde que os dentes têm que se movimentar, não adianta querer pensar em qual aparelho, qual mecânica você vai usar. E aí, assim, é escadinha, né? A discussão de caso clínico junta tudo isso. O professor complementou ainda, né? Para eles, a clínica é mais importante. É triste. O fundamento está no diagnóstico. E é discutindo o caso clínico que achamos caminho para um planejamento ideal. É totalmente por aí mesmo. Matheus, minhas conversinhas aqui não tá subindo. Eu não sei por que elas congelaram. Às vezes você clicou em alguma, tenta passar, arrastar para cima e clica nelas e arrasta para cima. Pois é, não, eu não vejo essas que você colocou aí, não. O meu parou no da... Não. Abrindo. Eu vou acompanhando então, aqui vamos pra lá, gente. voltando a isso que você falou. A discussão de casos clínicos, né? E a gente vê isso que vocês comentaram, que às vezes o aluno não está muito interessado, às vezes o aluno vai só para apresentar o caso dele, mas ele não fica para assistir o do colega. Eu fiz minha especialização entre 2001 e 2004. Até hoje eu tenho meu caderno de discussão de casos clínicos,
a folha toda amarelada, fedendo já, mas eu tenho os casos de todos os meus colegas, Matheus. Eu acho que foi onde eu mais aprendi, sabe, vendo as opiniões dos professores, as opiniões dos colegas que estavam fazendo especialização comigo, e eu tenho anotado de todos os pacientes. Engraçado que na época a gente fazia as fotos e salvava tudo em CD. Eu ainda tenho CD com os casos clínicos dos meus colegas, de 2001 a 2004. Então, foi uma fonte de aprendizado muito grande. Eu lembro que eu estava fazendo mestrado e eu voltar nos casos, porque tinha alguns casos que usavam uma biomecânica mais segmentada. E minha dissertação de mestrado era biomecânica. Eu voltava nos casos dos meus colegas de especialização de 5 anos atrás para ver o que foi que os professores sugeriram de tratamento. Para mim, foi uma das melhores formas de aprender na especialização. Mais do que atendendo o paciente, vendo as possibilidades de correção do tratamento. Né? Infelizmente, alguns colegas não valorizam tanto isso como eu acho importante. É aquela ideia, né? É mais barato aprender com o erro dos outros do que errando propriamente. Não só isso, Matheus, mas uma outra coisa que me preocupa muito são as mídias digitais hoje. Teve uma aluna nossa, a Lorena Rinco, que ela fez uma pesquisa em relação a isso. Que tanto que você usa as postagens das mídias sociais como referência para o seu plano de tratamento, para a sua mecânica ortodôntica. E a gente vê que muitos colegas veem um problema na internet, no Instagram, por exemplo, falar um caso igual ao do meu paciente, eu vou fazer igual. Mas não se preocupa de perguntar para o colega que postou aquilo, de onde ele tirou aquela informação. Né? Se existem evidências científicas em relação àquele aparelho, àquele dispositivo, quais foram os efeitos colaterais que trouxe para o paciente. Muitas vezes, Matheus, a gente não enxerga nem qual que é o tipo facial do paciente. Se eu faço uma mecânica num braquio ou num dólico, eu posso fazer a mesma mecânica, eu vou ter efeitos diferentes. Então, essa tentativa de facilitar a informação nas mídias sociais é algo que me preocupa muito. A gente está vendo muito colega utilizando isso como atalho para tratar os pacientes. Vai dar ruim. E sempre que perguntam como ganhar tempo em um tratamento ortodôntico, até gosto de responder. Não pule etapas. Atalho em ortodontia tende a ser um risco. Claro que depois de um tempo, se você conseguir usar isso com muito critério, né, análise e tudo mais, pode ser que alguma coisinha ou outra você consiga aproveitar dessas coisas que a gente vê por aí, mas tem que ter um senso crítico. Maurício, até fazendo gancho aqui, aproveitando que a Júlia perguntou assim, os congressos de ortodontia nos ajudarão na hora de estudar para a ortodontia propriamente? Eu queria mudar, só vamos fechando um assunto aqui para entrar em outro. Então, gente, para você que por acaso chegou agora ou está pegando do meio do caminho, o que a gente falou até aqui? A gente deu algumas dicas, algumas sugestões por onde começar a estudar ortodontia de acordo com o momento que você está. Sendo que boas referências seriam os seus próprios pacientes. O que seu paciente está precisando? O que você precisa aprender para resolver o caso dele, dela? O que está pegando aí na sua ortodontia hoje? Isso aí seria um bom ponto de partida. E agora, entrando numa outra parte aqui da nossa conversa, eu queria perguntar para você, Maurício, um pouquinho sobre os diferentes formatos. A Júlia perguntou aí, o congresso vai nos ajudar na hora de estudar ortodontia? No banner, ali no flyer da live, eu coloquei lá congressos, cursos e até Instagram. Não sei se o tempo vai ser hábil para falar de todas elas, mas o que você acha de pegar 3 aí? Vamos pegar. O que a gente pode tirar de bom aí de Instagram, de congressos e de cursos em geral? Se de repente quiser começar pelo Instagram, que você já começou, então pelo congresso, que a Júlia perguntou, o que você preferir? Difícil, né, Matheus? Então, assim, eu acho tudo importante. Tudo importante. Não dá para a gente viver isolado numa ilha. E eu sinto muito isso. Falei para vocês da minha especialização. O que eu aprendi de ortodontia na minha especialização não é o que eu faço no meu consultório hoje. Né? O que aconteceu nessa transição? Tempo. O tempo passou. Então, quando eu estava fazendo minha especialização, estava começando os casos de ancoragem esquelética no Brasil. Tinha poucos relatos de caso, tinha pouca evidência científica e na minha especialização eu não tive aula de ancoragem esquelética. Nós tivemos um paciente
que precisou colocar um mini implante. E até os professores, na época, se reuniram para discutir como é que isso seria feito, né? O uso de tomografias como meio de diagnóstico era algo que estava começando ainda, que tinha um preço proibitivo. Então, era para casos muito complexos, era algo bem distante da realidade do consultório. Os alinhadores ortodônticos. Eu tive uma aula de 4 horas de duração de alinhadores, que foi um seminário, e a moral da história era: os alinhadores não funcionam. Tá? E foi o que eu aprendi na minha especialização. Então, assim, nossa, mas que curso fraco que você fez. Gente, na época era um dos melhores cursos da região. Era um curso que tinha um concurso para entrar. Quando eu entrei, eram 12 vagas, tinha 68 candidatos. Então, era um dos melhores cursos da área. E eu acho que esse curso teve algo importantíssimo para a minha formação. Esse curso me ensinou a estudar. Então, quando você coloca Instagram, cursos, seja ele presencial ou remoto, cursos de atualização, ou mesmo um congresso, Instagram, congresso e os cursos. Isso. Tudo isso vai somando no nosso conhecimento. Se você pegar de 2015 para cá, a quantidade de cursos sobre alinhadores que eu fiz não é normal. Eu tive uma ocasião durante a pandemia que eu fiz 2 cursos remotos de alinhamento. Eu abri o computador com as 2 telas e eu tentava entender o que um estava falando. Isso é para pessoa atrapalhada, isso não é para pessoas normais, não. Mas a necessidade de buscar informações além daquilo que você aprende na prática clínica ou no seu curso de formação, eu acho essencial. Não tem como você continuar trabalhando em longo prazo sem se atualizar. E aí, vamos pegar a ordem primeiro. Hoje em dia, talvez a forma mais fácil, o acesso mais fácil de ver o que está acontecendo no mundo é o Instagram. Então, o Instagram como ferramenta de comunicação, eu acho ele super válido. O problema é que muitos esquecem dessa parte de comunicação. A comunicação é isso. Então, alguém está me mostrando um caso ou alguma pesquisa que foi publicada, alguma coisa. Eu não posso simplesmente achar que aquela imagem é uma realidade que vai se aplicar ao meu paciente. E essa conversão dessa informação requer muito do nosso senso crítico e da nossa discussão. Então, eu incentivo os alunos na disciplina de biomecânica a procurarem postagens na internet onde a biomecânica possa ser questionada. Será que havia uma forma melhor de fazer aquilo? Ou de casos que são excelentes exemplos de biomecânica que talvez eu não tivesse pensado nisso sozinho. A grande vantagem da biomecânica é que ela necessita de um raciocínio crítico. Você precisa pensar, conhecer ações e reações. E a gente vê muita coisa no Instagram que é questionável. Então, isso me assusta quando você pega essa informação e leva para o seu paciente. A gente tem que sempre ter um senso crítico. E eu não estou falando só de Instagram, não, gente. Isso vai para tudo na vida. Se o professor falou alguma coisa que você não entendeu, que você não concorda, pergunte para o seu professor. Nossa, professor, que coisa legal. Onde eu busco mais informações a respeito? Né? Então, eu faço isso até hoje. Estava dando aula semana passada, uma aluna nossa veio questionar a respeito de um freio lingual de um paciente, falando que isso poderia causar até alterações no caminhar do paciente, no andar do paciente. Isso é uma informação que eu não tenho, eu nunca vi nada a respeito. Aí eu falei para ela, nossa, que legal, eu não conheço isso. Onde eu posso estudar mais sobre isso? A gente está sempre aprendendo. A partir do momento que eu falo para ela, não, isso é um absurdo, isso não existe, eu estou ficando dentro do meu círculo e deixando de expandir um pouco o meu conhecimento. Pegando dessa dica para o curso, para o congresso, nós estamos agora participando da equipe que está organizando o congresso da ABOR Goiás. E nós tivemos que escolher os professores que seriam convidados. E eu sugeri o nome do professor Ert, que é um professor famoso mundialmente, professor Ert de Brasília, Ert Silva, é um professor famoso mundialmente. E o foco do congresso é ortodontia digital. E aí meus colegas me questionaram, por que você vai chamar o Ert para falar sobre ortodontia digital? Gente, por mais que ele seja contra o tratamento ortodôntico com alinhadores em crianças, a bagagem que o Ert tem na vida dele e o conhecimento que ele tem de diagnóstico 3D com uso de tomografia, eu acho que eu não vou chegar nem daqui. Então, embora ele tenha uma visão diferente da minha em relação a tratamento com alinhadores, a bagagem que esse professor tem, sem dúvida, vai somar com o que eu sei. Então, eu quero ver o que ele tem para falar. E isso com os demais outros professores. Não é porque o professor pensa diferente de mim
que eu vou falar que esse colega está errado. Não, espera aí, de onde ele tirou essa informação? Essa informação é válida? Por que está errado? Por que eu sou sempre certo? Então, sempre questionar isso. De onde veio essa informação? Pegando um exemplo, Matheus, não sei se você sabe dessa história. Uma vez eu estava fazendo um TCC, eu estava orientando um TCC sobre colagem em Zenit. Aí a aluna que estava fazendo o trabalho viu a colagem em Zenit no Instagram. E ela veio me perguntar, Maurício, o que é isso? Né? A gente não ensinava esse tipo de colagem na especialização. Aí eu falei, não, é um tipo de colagem que usa o nível cervical como referência para posicionar os brackets. Por que você não pergunta para o professor que postou de onde ele tirou isso? Né? Vamos pesquisar mais a respeito. Aí ele pôs lá, não, eu tirei do meu livro. Eu tinha um livro desse professor. Aí ele falou, tirei do meu livro, compra meu livro e estude. Aí eu peguei o livro e fui abrir o capítulo que ele falava sobre isso. Não tinha nenhuma referência no livro, Matheus. Nenhuma referência no livro. Aí você fala o quê? Professor, legal. Vou buscar mais informação a respeito. Né? Então você não falou livros aí onde buscar informação, mas livro é um outro exemplo. Hoje em dia qualquer um consegue escrever um livro. Tem as literaturas predatórias, onde eu pago para publicar um capítulo no livro. Mas eu preciso questionar também a referência desse livro. Quem que é o autor, de onde ele buscou essas informações. Tem um livro excelente de alinhadores em ortodontia, sem nenhuma referência. Essas coisas me preocupam um pouco. Né? Poxa, essa pessoa inventou tudo isso que ela está falando? Provavelmente ela aprendeu em algum lugar. Por que ela tem vergonha de mostrar onde que aprendeu isso? Na minhas aulas, de onde que eu tirei essa informação? E eu sugiro que os meus alunos busquem essa informação. Sempre que possível, eu passo artigos para eles irem atrás. E eu acho que essa é a melhor forma de aprender. Então, aí entra da parte que seriam os congressos. Eu acho que você nunca vai aprender em um congresso algo que vai mudar a sua prática clínica. Mas você vai ver tendências que vão nos forçar a pensar e buscar mais informações. Eu encaro o congresso assim. O que o mundo está fazendo e o que eu preciso buscar além. E aí vem os cursos, Matheus. Né? Poxa, esse cara está trabalhando muito com... eu falei da tomografia com ERT. Então, eu vou ter que fazer cursos de tomografia para conseguir enxergar o que ele está enxergando. Se aquela palestra foi válida e eu quero saber mais a respeito, eu vou atrás de cursos a respeito disso. Felizmente, hoje nós temos no mundo, não é só no Brasil, vários cursos de atualização para especialistas. Temos cursos clínicos, temos cursos teóricos e temos cursos remotos, que eu posso fazer aqui em casa. E aí cada um adequa isso à sua realidade. Às vezes eu estou longe desse centro, eu quero fazer um curso do Chris Chang, por exemplo. Né? Ele tem cursos EAD, onde eu posso acessar aqui, eu vejo ele falando inglês, tem legenda em português. Existe um livro, uma página do professor Fiorelli, da professora Birch, que tem esse livro em vários idiomas, é remoto, é na internet, tem ele em português. Eu consigo acessar o que o Fiorelli e a Birch escreveram, traduzido já para a minha língua. Então, Matheus, hoje só não tem informação quem não quer correr atrás. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado do atalho, que foi o que você colocou aí antes. Às vezes eu tenho que dar um pouquinho de volta para conseguir achar a informação limpa. Bacana, bacana. A Júlia está perguntando assim, Maurício, deixa eu só achar aqui. Sou aluna do Maurício. Eu estou vendo. Júlia Tulen. Júlia, acho que é Tulen. E quero bastante ir ao congresso, porque estou gostando bastante. Vamos pegar uma coisa bem prática, assim, Maurício. O aluno de especialização tem os congressos, tem os cursos, mas ele não tem dinheiro para ir em tudo. Como escolher onde ir? Eu sei que é outra pergunta aberta, difícil de responder, né? Depende muito de cada um e tudo, mas eu acho que o que você falou aí dá para chegar nessa resposta um pouco. Que é o quê? O congresso é como se, de certa forma, ele te desse um panorama geral do que está rolando, um panorama geral de coisas que, porventura, você pode estar precisando e não sabe. Você vai descobrir lá, mas aí você vai acabar tendo que correr atrás depois por outros caminhos. Seja buscando artigos, livros, cursos. Agora, o curso geralmente vem sanar algum problema mais específico, né? Um curso para aprender alinhadores em Office, como você e o André estavam fazendo. Um curso de biomecânica para casos complexos. Um curso para aprender o básico que você precisa para tratar os primeiros casos.
Então, assim, o curso, artigos, especialmente, talvez artigos de revisão, que mais? A revista eu acho que entra mais ou menos no mesmo, na mesma linha do congresso, assim, não é difícil uma revista você pegar sei lá, uma Dental Press e vai ler ali algo que necessariamente vai te mudar a conduta clínica na hora. Às vezes sim, mas na minha percepção, pelo menos, ainda entra um pouco mais como um lugar para você ter ideias e aí depois você se aprofundar. Então assim, em linhas gerais, se a gente, eu vou falar aqui, vamos ver se você discordar ou concordar, depois você me conta aí já já, Maurício. Pegando várias fontes de informação, Instagram, congressos, artigos, cursos, como é que a gente poderia categorizar, pegando aí o que o Maurício falou um pouquinho, de quando buscar cada uma dessas fontes de informação? Vai lá. O Instagram é aquele do dia a dia para você saber o que está rolando, mas importantíssimo. Vamos pontuar uma coisa, vamos colocar uma coisa importante para cada um. Você tem que ter um senso crítico. Não dá para aceitar e querer replicar qualquer coisa que você vê ali. Quer falar? Quero. Pode falar. Eu vou ficar te atrapalhando. É Não, porque, tranquilo. assim, você mencionou alunos de especialização, Matheus. E eu acho que os alunos de especialização subaproveitam os professores deles. Né? Foi o que você falou de tentar aprender com os erros do mais experiente. Então, Instagram não dá para viver sem. É uma realidade. Hoje, quem está fora do Instagram está fora da vida social. Aparece muita coisa no Instagram. E a maioria das vezes, o aluno de especialização, ele não tem aquela maturidade ainda para distinguir se aquilo é bom ou ruim. Então, uma sugestão é sempre fazer um print ou salva aquela postagem e leva para discutir com um colega mais experiente. Seja ele um professor ou um colega que trabalha no mesmo consultório que você, mas discuta aquela informação. Mande uma mensagem para o colega que postou. Às vezes não precisa nem mandar aberto, manda direct, porque pode ser uma coisa relacionada ao paciente. Fala, olha, eu não entendi essa mecânica que você fez ou por que você usou esse aparelho. Pergunta para o colega. A maioria das pessoas que postam estão dispostas a te dar mais informações. Pode acontecer de ter aquele mais arredio, que fala, não, isso é a minha realidade clínica, a gente escuta isso de vez em quando, mas a maioria te fala, não, eu vi isso em tal lugar, eu vi o professor tal fazendo isso, tem um artigo bom sobre isso. Então, é uma forma de aprender. Mas sempre aprecie com moderação. Né? Então, leve o caso para discutir com seu com seu professor. Desculpa, Matheus, continua. Então, Instagram, essencial. Preciso de Instagram. Mas aprecie com moderação e, sempre que possível, discuta com outros colegas. Tá? Que se você ainda não tem maturidade para questionar o que está sendo postado, discuta com outros colegas. Sempre brinco, gente, vocês têm que ser sem vergonha, tem que perguntar mesmo, seja no grupo, seja no particular, não pode ter vergonha de perguntar. Especialmente nos cursos. Se você está fazendo um curso, você está pagando por esse curso, você precisa perguntar. Eu acho um absurdo o aluno sair de sala de aula com dúvida. Alguma coisa aconteceu ali. Gente, vocês estão contratando o professor é funcionário de vocês. Se o professor não entrega o que você contratou, um erro aí. Uhum. Total. Beleza, Instagram, check. Congressos, e porventura, eu vou separar aqui, até porque o colega fez um comentário aqui sobre revistas, vou falar de congresso, depois em seguida de revistas. Uma indicação, digamos assim, saber o que está rolando, só que no nível de seriedade maior do que no Instagram, bem maior normalmente. Então, se você quer saber assim, últimas tendências, quer saber o que profissionais de renome estão fazendo, o que eles estão pesquisando, congresso costuma ser uma opção bem legal. Assim como as revistas, né? Só que fala dos congressos. Pode interromper, tranquilo, Maurício. Tudo que você for falar, eu vou querer manter meu bedelho. Na hora, eu não tô sou doido para dono da escutar. verdade. Mas olha só, até mesmo em congressos, a gente tem que apreciar com moderação. Existem algumas Isso. palestras que são patrocinadas. Então, tem que ficar atento a isso. Né? Eu fui num congresso de Fortaleza em 2000 acho que ano passado.
e teve uma palestra show, com luzes brilhando, servindo almoço. Você entrava para assistir a palestra, você ganhava não sei o quê. O professor entrou lançando. Matheus, eu nunca vi tanta besteira junto. Sabe, eu peguei na mão da minha esposa e falei, vamos embora que nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Então, até mesmo em congresso, aprecie com moderação. Quem é aquele palestrante? Do que ele vai falar? O que ele entende a respeito? Ele está sendo patrocinado por alguma empresa? Gente, se o palestrante é patrocinado, provavelmente ele vai falar só as coisas boas. E a gente sabe que na vida eu não tenho só as coisas boas, eu tenho algumas coisas ruins também. Quando a gente fala em área de saúde, eu tenho que saber dos problemas que eu posso causar. Não são só soluções. Então, mesmo o congresso, eu aprecio com moderação. Você tinha perguntado antes, como é que um aluno que paga um curso de especialização que é caro vai conseguir pagar um congresso também? Matheus, tudo na vida é prioridades, né? Nós estamos agora organizando o congresso da Abor Goiás. E nesse congresso tem um valor especial para os alunos de pós-graduação, justamente para eles pagarem mais barato. E eu tive alunos vindo reclamar comigo, falando que não vou fazer o congresso porque acham um absurdo pagar R$ 400 ou R$ 600 no congresso de 3 dias. Mas esse aluno pagou um abadá de R$ 2.000 que ele postou no Instagram. Então, é prioridade. Para ele, o carnaval desse ano foi mais importante do que um congresso. Não estou julgando que está errado. Eu tive minha época de carnaval também. Né? Acho que todo mundo passa por isso. Mas são as prioridades na época. Eu tento, pelo menos uma vez por ano, ir a um congresso grande. Porque lá é um norte para ver para onde minha especialidade está indo. Eu acho essencial. Eu não sei viver sem. E eu gostaria que todos os meus alunos fossem. Mas agora, participando desse congresso, eu vejo tanto que a procura é baixa. Né? Se você pegar o número de ortodontistas que nós temos em Goiás e o número de inscritos no congresso, Matheus, dá algo próximo de 30% a 40%. Né? Por que os outros 60% não estão nesse congresso, que é aqui em casa, né? Em Goiânia? Lógico, tem muita gente de cidades mais afastadas, mas é bem mais fácil vir para um congresso em Goiânia do que ir para um congresso em Fortaleza. Né? Por que eles não estão nesse congresso? Eu não entendo, mas a minha formação sempre foi participar de congressos. Meu irmão estimulava a gente a ir, apresentar trabalhos em congressos. Isso faz parte da formação também. Fala do curso, Matheus. Não, o ortodontia de valor é o professor Alexandre, não é? Professor Alexandre, foi meu professor. É o professor da professor. biomecânica que eu falei lá. Ele que colocou os parafusos, ou tirou os parafusos da minha cabeça. Alexandre Valtuí. É uma conta de Instagram que vale a pena seguir. Ele tem vários vídeos no YouTube de discussão de caso clínico com um raciocínio fora do normal. O Alexandre, a forma como ele pensa a ortodontia é fora da caixinha. Vale a pena seguir. E ele concordou aqui, inversão total de valores, né? Essa questão de repente, trocar o congresso pelo abadá, mas, enfim, prioridades e decisões, né? As pessoas querem hoje o superficial, não querem aprofundar nos temas, querem ver caras, mas não querem ver veja. Bom, aí foi uma comparação de revistas que ele fez legal. E ele recomendou aqui também, assine revistas científicas, é muito barato frente à mudança que ela pode te dar. Falando de revista científica, de tanto que você reforçou aqui a visão crítica da coisa, eu não posso deixar de falar também que até para artigo e para revista a gente tem que ter uma visão crítica, Maurício. Quem porventura já tiver tido a oportunidade ou tiver pensando porventura em fazer um mestrado, um doutorado, tem uma disciplina, pelo menos eu tive ela na época, chamada Análise Crítica de Artigos Científicos. Lá eu aprendi que, sei lá, 80% do que é publicado é meio que baboseira, por assim dizer. Não sei se eu estou exagerando no número, mas assim, a gente tem que ter um critério muito grande assim, para o que a gente lê, porque qual que é a prática, principalmente talvez do clínico, que não tem esse treinamento para leitura científica propriamente. Li o título do artigo, li o resumo ali para ver do que se trata, li a conclusão e é isso, acredito. Mas não necessariamente é o que está lá, é a verdade. Ah, mas se eu não posso acreditar no artigo científico, em que eu vou acreditar? É um pouquinho complexo essa questão. Não é que você não pode acreditar no artigo científico. Às vezes é melhor acreditar no artigo científico do que
em outras fontes de informação. Mas ainda assim, o tal do artigo está lá inteiro para você destrinchar ele, entender como que os autores chegaram em determinado resultado, chegaram em determinada conclusão, por que que eles concluíram o que eles concluíram a partir do que eles fizeram ali no estudo. Então, existem revistas científicas que você pode escolher com mais tranquilidade. A própria Dental Press, se eu não me engano, que o professor... Ele não falou não, mas a Dental Press eu acho uma revista boa, assim, para ortodontia. E, assim, o principal alerta é, se você pesquisar por artigo, sei lá, no Google, por exemplo, você vai encontrar coisas boas, mas também vai encontrar misturado algumas coisas ruins. Então, até de repente, perguntar para colegas que têm mais o hábito de leitura, que já têm mais essa familiaridade com este tipo de conteúdo, facilita você encontrar informações mais confiáveis. Eu acho que o Maurício pode falar completamente aí, dar algumas sugestões, algumas recomendações de revistas importantes na ortodontia para a gente, que é o cara que lê. Isso aí é difícil, porque depende muito do interesse de quem está buscando essa informação em revistas, né? Então, o foco da sua live é para aquele aluno da especialização que está começando a ortodontia. Se eu pensar num aluno de especialização, talvez as revistas mais importantes para eles são as menos científicas, que são as revistas clínicas, né? Você citou a Dental Press, que é um grande nome no Brasil. Eu tenho a assinatura da Dental Press. Na verdade, hoje eles têm um pacote que chama Dental Press Go. Você tem a opção de receber a revista física ou não, mas eu tenho acesso a todos os artigos que são publicados. E dentro da Dental Press, pensando na nossa especialidade, ortodontia, tem uma revista clínica e uma revista científica, né? Na revista clínica, um relato de caso clínico, quando eu penso em evidências científicas, ele está lá embaixo, está na base da pirâmide. Mas é algo que vai ajudar a maioria dos alunos da especialização a entender como é levado um tratamento de um caso, a buscar mais informações sobre aquele tipo de tratamento. Então, eu ainda acho uma informação muito importante. Mas da mesma forma que nós falamos do Instagram, das palestras em congresso, os artigos também têm que ser apreciados com moderação. Quando você entra para a área acadêmica, fazendo um mestrado ou um doutorado, você descobre que a maioria dos artigos pode ter algum viés, algum erro, e às vezes aquela metodologia não foi forte o suficiente para chegar àquela conclusão. Felizmente, as principais revistas de artigos científicos, para um autor publicar esse artigo, ele tem que passar pela avaliação de 3 a 5 outros colegas. Eu sou avaliador da Engel, estou agora com um artigo aqui que eu tenho que mandar a revisão essa semana, justamente sobre isso. Então, eles me mandam uma pesquisa para eu avaliar. Essa pesquisa está bem fundamentada, ela foi feita de uma forma aparentemente correta, é uma pesquisa ética, é uma pesquisa que contribui para a formação do ortodontista. Se eu concordar com tudo isso, eles publicam esse artigo. Se eu falar que teve alguma falha na metodologia, que aquela conclusão não pode ser alcançada, ou que houve algum problema ético nesse artigo, eles negam o artigo. Primeiro eles mandam ao autor corrigir o problema, mas se não for possível, eles negam o artigo. O problema é que tem algumas revistas que convidam o autor para escrever o artigo. E a Dental Press é um exemplo. Então tem as sessões que são do expert. A opinião de um expert, ela também está na base da evidência científica, aquela é menos importante nas evidências, mas ela também ajuda a gente a formar. Mas a gente vê, infelizmente, alguns colegas que publicam essas sessões especiais com algum viés, algo que poderia não funcionar para todos os pacientes, sabe? Falta aquela evidência científica que você falou que falta em 80% dos artigos. Então, de novo, até para as científicas apreciem com moderação. No Brasil, existe uma escala, um peso para as revistas, uma nota, que é o que eles chamam de qualis. Normalmente, as revistas que têm qualis mais altos são as revistas que eu posso confiar com mais tranquilidade. São as revistas que os artigos são citados por outros trabalhos. As revistas que têm o qualis mais baixo são revistas que eu tenho que apreciar com mais moderação, com mais cuidado. Mas para o aluno de especialização, qualquer informação dessas ajuda. Uma coisa que a gente tem que entender é como o nosso conhecimento ele é formado. É tudo por sedimentos.
por sessões. Eu nunca assisto uma aula e aprendo aquilo de uma vez. Se eu vi uma palestra num congresso sobre o assunto, se eu li um artigo sobre aquele assunto, se meu paciente precisa de algo relacionado àquele assunto e eu estou buscando mais informações sobre esse assunto, eu vou aprender esse assunto. Agora, se eu só li um artigo que fala sobre isso e eu nunca usei isso na minha vida, eu não tenho a menor ideia do que se trata. Né? Aquela informação entrou, mas ela não foi sedimentada, ela não foi armazenada. Isso vale para os cursos também. Eu já fiz excelentes cursos, muito importantes, cheios de anotações, mas se não é minha realidade clínica, eu não vou sedimentar aquela informação. Então, tudo que você citou, Instagram, congressos, revistas, cursos, vão somando na minha formação. É difícil categorizar qual que tem o peso maior. Talvez o artigo científico de uma revista de alta evidência fosse o melhor para a gente. Legal, legal. Bom resumo de toda a obra aí, Maurício. Resumo eu não sei, porque eu fico falando muito. Tá ótima a conversa. O André falou aqui, ó, professor André, Progress in Orthodontics, AJOD, né, American Journal, Angle, e as nacionais são ótimos pontos de partida de revista. JCO também, Seminars in Orthodontics também são top. Então, ó, quem está buscando revistas aí de referência para começar então vamos a ler lá, um dica pouquinho para quem está mais. buscando um artigo que a gente tem em relação à língua. Então, normalmente, os melhores artigos são publicados em inglês. Até mesmo a Dental Press científica, ela é publicada em inglês. Então, é algo que a gente tem que se dedicar, aprender um pouquinho mais dessa outra língua. A revista Angle, ela tem acesso gratuito, gente. Tá? Desde 1930, vocês têm todos os artigos disponíveis na internet, sem pagar nada. Então, talvez essa fosse a melhor. Mas se você puder investir em alguma coisa, invista na Dental Go. A Dental Go, você tem odontologia de várias áreas. Então, são 2 revistas de orto, uma de endo, uma de estética, uma de prótese e implantes. E você pode dividir essa assinatura com colegas. Nós tivemos uma turma da especialização que fez a assinatura e cada semana a revista ficava com um colega para estudar aquela revista, para ler aquela revista. Então, durante a sua formação, às vezes compartilhe. E depois que você puder, faça essa assinatura, tenha essa assinatura. Se um paciente faltou, se é um dia que você não vai atender, até mesmo no final de semana, né? Abre um artigo, dá uma olhadinha, sempre tem coisa interessante lá, vale a pena. Alguma coisa vai te chamar a atenção em algum momento e vai fazer você querer estudar, só que você tem que se dar a oportunidade. E tem que dedicar tempo também, né, Matheus? Acho que o grande problema hoje é tempo. É porque, assim, entre um paciente e outro, quando tem alguma falta, o que a gente mais tende a fazer? Vai rolar o feed do Instagram, ver um filme Netflix. Não estou falando que isso é ruim, que é errado. Até para nossa saúde mental, hoje em dia, algumas coisas assim podem ser necessárias. Mas se você analisar todas as vezes que você, de certa forma, gasta tempo sem necessidade com certas fontes de informação, as coisas que só vai encher sua cabeça, mas não necessariamente vai ser de alguma forma benéfico para você, sempre sobra um tempinho ali para você abrir espaço para um estudo, por exemplo. Agora, Maurício, pode ficar à vontade se quiser falar mais aí, tá? O espaço está aberto, mas só um jogo rápido agora, bate-bola, jogo rápido, para a gente encerrar. Eu gostaria de te pedir para citar indicações dessas fontes de informações que a gente falou. Então, primeiro, revistas. O André falou algumas coisas aí, mas dá aí umas 3 revistas que você indicaria. Dental Press, beleza? Matheus, principal revista de orto no mundo, American Journal of Orthodontics. Mas é uma revista paga e é uma revista toda em inglês. Mas essa é que tem o maior peso na ortodontia hoje. Depois tem uma revista da Dinamarca, que é a como é que é? Orofacial and Cranial Research, que também é uma revista que tem um alto peso científico. Mas, assim, são revistas muito científicas, que às vezes você não consegue traduzir aquelas publicações para a sua prática clínica. Então, se eu pudesse deixar uma dica de revista para os alunos da pós-graduação agora, de especialização, são as revistas clínicas. É aqui que a gente começa a formar o nosso senso crítico. Mas aquilo que eu comentei, sempre leve o artigo e discuta com o seu professor. Eu tive um aluno, Leandro, de Brasília,
Ele ia para o instituto, ele ia na biblioteca do instituto, ele pegava os livros. Ele era de Brasília, ele não morava em Goiânia. Então, no almoço, no dia da especialização, ele almoçava rápido, pegava um livro e começava a ler. E aí chegava a hora da clínica ou no intervalo de aula, ele chamava a gente, os professores. O que ele quis dizer com esse texto aqui? O que essa imagem que está mostrando? Que aparelho que é esse? Tá? Então, sempre aproveitando a experiência do professor. Vocês que estão no curso de especialização, aproveitem a experiência do professor de vocês. Ele pode não ser dono da razão, mas com certeza alguma coisa a mais que vocês ele sabe. Tá? Então, aproveitem sempre o professor. E ele vai te falar, quando ele não souber, ele vai falar, nossa, legal isso aí, vou buscar mais informações. Foi assim que eu entrei no mundo da ortodontia digital. Foi orientando um TCC de uma aluna, que ela foi fazer sobre alinhadores fechando mordida aberta. E eu falei para ela, Cláudia, alinhador não fecha mordida aberta. Ela falou, Maurício, fecha sim. Eu já fechei o caso aqui, ó, tenho um caso para te mostrar. Aí eu falei, opa, peraí, você saber mais a respeito. E hoje eu vejo que alinhadores faz muita coisa que eu não sabia 5 anos atrás, há 8 anos atrás. Revistas. Show. Então, revista clínica. Nós temos no Brasil a Dental Press Clínica, nós temos a revista da Sociedade Paulista de Ortodontia, a SPO, e nós temos a revista da Editora Plena, OrthoScience. Sempre tem casos clínicos nessa revista. Na minha opinião, eu gosto muito da Dental Press. Eu tenho a assinatura das 3, mas eu gosto mais da Dental Press. Acho ela mais fácil de ler, mais bonita, diagramação, toda a parte de design da revista. Tá? Instagram, Matheus, Instagram você me complica. Né? A professora Adriana está aqui, acho excelente as postagens dela. O Alexandre Valtuini, do Ortodontia de Valor, eu gosto muito dos vídeos dele do YouTube, gosto muito da forma como ele pensa a ortodontia, me ajuda a pensar um pouco fora da caixinha. Tá? Mas se eu pensasse em postagens, tem o professor Eduardo, pode falar do meu sobrinho? Como é que chama isso? Quando você protege alguém da família? Eduardo posta nepotismo? O Eduardo posta Claro, sempre casos clínicos com Eduardo é mecânicas ótimo. diferentes. Né? E aquilo que eu falei, discute as mecânicas lá com ele. Gente, o Eduardo ele tem muitas postagens interessantes e ele nunca deixou de responder um comentário. Nunca. Tem postagem de comentários, ele responde a todos. Tá? É uma pessoa passível. Então siga Eduardo Lenza, vale a pena. Orto virtual, você falou do André Drummond, né? Quem quer entrar nesse... Hoje em dia eu acho que não tem mais volta a ortodontia digital. O que o André Drummond posta é fora do normal. Se ele reunisse aquilo e colocasse num livro, dava um compêndio. A Bíblia de Ortodontia Digital. Né? Então sigam o André Drummond e Ortodontia Orto Virtual. Vale muito a pena. Matheus, depois você podia colocar um link com essas contas aí para o pessoal poder seguir. Claro, pô. Teve uma época, uns 3 meses atrás, que eu fiz uma postagem com algumas indicações. E sempre no final das lives eu faço um post resumo. Vou juntar tudo isso que você pontuou aí e marcar esses Instagrams. O pessoal sempre gosta. Congressos. O Congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia, da SPO. Ela acontece a cada 2 anos. Na minha opinião, é o maior congresso do Brasil. E, em segundo lugar, o Congresso da ABOR Nacional. Gente, a ABOR Nacional esse ano vai ser em São Paulo. Então, é fácil para todo mundo acessar. Né? São Paulo tem voos diretos. Então, congressos no Brasil, esses 2. E congresso fora, o Congresso da Associação Americana de Ortodontia. É algo fora do normal. Quem puder assistir um congresso da Associação Americana, vá. Você vai ver coisas nesse congresso que vai chegar no nosso consultório daqui 5 anos, daqui 10 anos. Tá? Então, é fora do normal. Vale muito a pena. O que mais que você falou? E às vezes, eu não sei se isso é possível hoje ainda, mas você falou, quem puder assistir o congresso, eu acho que está tendo como assistir online o congresso americano, não tem transmissão online? Durante a pandemia estava tendo ele híbrido, então tinha palestras remotas e palestras presenciais. Esse agora, Matheus, desse ano, se eu não me engano, vai ser todo presencial. Eu posso confirmar, eu não tenho certeza, mas até onde eu saiba vai ser todo presencial. O nosso congresso aqui em Goiânia, só presencial, não vai ter remoto. Mas, da mesma forma, tem alguns congressos que são só remotos. Então, tem os congressos da Morelli, que está acontecendo sempre, da Orthometric. Tem muita coisa boa na internet hoje em dia. Bom, e cursos, eu acho que você já fez todos os cursos possíveis e impossíveis, mas só para gerar um pouquinho de polêmica agora, Maurício. E quais cursos ou Instagram, cursos não fazer ou Instagrams não seguir? Tô brincando, não vou fazer você falar isso, não. seria muito criado da avença à toa. Mas, Matheus,
Tem uma frase que fala assim: a gente não é tão inteligente a ponto de nunca mais aprender nada, nem. Não, então a gente. Ixi, agora eu esqueci. A gente não é tão burro a ponto de não aprender nada, nem de não conseguir ensinar nada. Né? E eu acho que todo curso você vai aprender alguma coisa. Mas, gente, verifiquem quem que é a equipe de professores, o que eles vão ensinar, se foi algo que eles desenvolveram, se é algo baseado em evidência científica, o local que está sendo esse curso. Tá? Tem excelentes cursos remotos, mas tem cursos que deixam muito a desejar também. E às vezes, quando você tem pouca experiência, você acha que realmente está aprendendo uma coisa boa, mas na hora que você vai ver a prática clínica daquilo, ele não vai funcionar para todos os seus pacientes. E às vezes não funciona para nenhum paciente. Aí é ruim. Né? Então, apreciem com moderação. Verifiquem quem é a equipe de professores, qual que é a evidência científica por trás daquilo que eles estão ensinando. Eu nunca fiz nenhum curso que eu não aprendi nada. Mas eu já fiz excelentes cursos que mudou a forma do que eu faço na clínica. Onde está o diferencial desses dois, difícil a gente apontar. No final das contas, você só vai descobrir quais cursos são esses, quais Instagrams são esses, quais artigos são esses, se você buscar esse conhecimento, né, Maurício? E sempre discutir, questionar. Foi o que você falou, pergunta, né? Pergunta não dói, não custa caro. Pergunta. O máximo que você vai tomar é um não, é isso mesmo, pronto. Aí você já sabe que aquela fonte de informação talvez não seja tão forte assim. Diria o clichê, a pergunta idiota é aquela que não é feita. Não é? Bom, Maurício, hoje foi a live que a gente mais ficou, dentre as que eu já fiz aqui, ó. Foi bacana demais. Eu vi que eu podia ficar aqui mais 1 hora falando. Então, bora lá, deixa eu pegar uma água aqui. Não, é brincadeira, mas eu vou te agradecer muito, Maurício, por ter disponibilizado seu tempo aí. Sei que você está corrido com novas instituições de ensino, o congresso acontecendo, você na organização e, enfim, um monte de coisa aí. Você ter disponibilizado um tempinho para a gente bater esse papo e contribuir com tanto que você sabe sobre fontes de estudo de ortodontia e como organizar uma rotina de estudos legal para você, de acordo com o momento que você está na ortodontia. Isso aí realmente foi muito show. Até o professor Alexandre comentou aqui, ó, os alunos deveriam ver essa live. Gostaria de parabenizar por ela. A sala deveria estar cheia. O professor Marcos também deu o apoio aqui para a gente. Então, agradeço, parabenizo todos que estão ou estiveram aqui em algum momento. Se você, por acaso, está vendo um replay dessa live, parabéns por ter chegado até aqui, né? Foi um pouquinho diferente do que se vê de assuntos em ortodontia, mas eu espero que, de alguma forma, isso aí tenha te mostrado um caminho para você seguir evoluindo. Obrigado demais, Maurício. Espero que a Milene e o Guilherme estejam bem aí. Manda um abraço para eles. E, enfim, quem quiser se comunicar com você, pode mandar uma mensagem pelo Instagram. Como é que funciona aí? Pode ficar à vontade para dar uma mensagem final. Nós estamos no Instagram, é um meio de comunicação. Pode mandar direct, pode postar. Você falou assim, Maurício, qual é o Instagram que eu devo seguir? Eu não citei meu Instagram, você percebeu nisso? Então, eu raramente posto alguma coisa assim relacionada à clínica. Teve uma época que eu postava muito mais na parte filosófica. Eu acho que o nosso grande problema, Matheus, como professor, é querer forçar alguma coisa na cabeça dos nossos alunos. Não tem jeito. Cada um tem uma formação diferente, carrega uma bagagem diferente. Eu acho que o grande papel do professor é tentar criar uma ponte entre a realidade do aluno e aquilo que ele se demonstra querer aprender. Eu vejo isso como desafio meu até hoje. Como é que eu faço para dar uma aula para um aluno de graduação, para um aluno de uma especialização ou para um aluno de um curso de atualização? São realidades diferentes. Você citou aí o curso de alinhadores in-office que nós temos lá no Instituto, né, in-house. É um grupo de alunos totalmente diferente. Você vê que eles têm sede de informação, que eles entraram ali para aprender aquilo, eles não vão sair dali sem aprender aquilo. Na especialização, a gente vê grupos diferentes. Tem sempre os alunos que se destacam, que fazem mais pergunta, que querem mais informação, e tem alguns alunos que, infelizmente, vão para cumprir a agenda. Né? E na graduação, Matheus, esse problema é maior ainda,
porque a gente tem que dar uma aula de uma formação básica em ortodontia para muitos alunos que não veem a importância daquilo ainda para a prática clínica. Fala, não, eu vou trabalhar com cirurgia, eu vou fazer estética ou implante, eu não quero saber nada de orto. Mas esquece que o nosso paciente é um todo, né? Não dá para a gente pensar só em uma especialidade, a gente tem que pensar em tudo junto e trabalhar com as diferentes equipes. Então, Matheus, se a gente pudesse deixar alguma coisa aqui para quem está nos assistindo, os nossos colegas, para os nossos alunos, é tentar buscar mais informação. Eu acho que eu sou um bom aluno quando eu vejo que o meu aluno aprendeu a buscar informação. Não que ele aprendeu aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei é verdade hoje, às vezes daqui 10 anos não é verdade mais. Mas se ele aprendeu a estudar, se ele aprendeu a buscar informação, ele vai ser um excelente profissional para o resto da vida. Ele vai estar sempre buscando novas informações. Se ele ficar só com aquilo que eu ensinei no curso, logo, logo ele está desatualizado, ele ficou para trás e ele vai estar deixando de fazer tratamentos melhores para o paciente. Então, dica dessa: aprendam a estudar. Perguntem para os seus professores: professor, como é que eu estudo? Perguntem, façam perguntas. Vira uma criança de 5 anos de idade. Meu filho estava numa fase excelente ano passado, que tudo era o porquê, porquê, porquê. Hoje ele me perguntou por que um para-raio atrai o raio, isso não é ruim? Cara, até você pensar como é que você vai explicar isso, eu acho isso bonito demais. Está formando o conhecimento dele. Os nossos alunos da especialização têm que perguntar mais o porquê, parar de acreditar só no que eu falo e buscar de onde eu tirei essa informação. Aprendam a estudar, pessoal. Isso ninguém tira de vocês. Excelente, Maurício. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Graças a Deus, estou cheio de desafios novos na minha vida, é isso que me faz continuar movendo, mas a gente sempre tem um tempo para um bate-papo de ortodontia. Pode ser aqui no Instagram, pode ser num barzinho, pode ser na sala de aula, pode contar comigo sempre. Só uma coisa que você falou na live aqui que eu não consigo imaginar, você falou assim, eu tive meu tempo de carnaval, eu não consigo imaginar Maurício Lenza pulando carnaval. Matheus, tem umas coisas que nem eu consigo imaginar, Matheus. Já vesti abadá, Matheus. Eu não sei para que eu fiz aqui. Mas são tempos diferentes, né? Bem diferentes. Mas que bom que teve. Deve ter sido bom também. Então, eu não recrimino o aluno que deixou o congresso para ir no carnaval. Eu acho que ele tem que aproveitar, ele está em fase. Eu acho ruim é quando ele fala que é um absurdo pagar R$600 no congresso, mas ele pagou R$2.000 no abadá, Matheus. R$2.000. Eu não entendo. É prioridades. Maurício, brigadão. Professora Adriana Ramos está aqui no final. Parabenizou pela live. Obrigado, professora. Professor Maurício arrasou mesmo. Alexandre, professor Marcos, obrigado pela presença de vocês. Quem está quietinho aí também. Valeu demais por ter acompanhado a gente até aqui. Valeu então, Maurício. Até mais, Matheus. Obrigado pelo convite. Estou sempre Obrigadão, até a próxima. Some não. Tchau, tchau.